Boa noite, gente. Boa noite. Querendo abrir o áudio, pode abrir o áudio. Boa noite. Boa noite. Pessoal, assim, ó, só para inteirar vocês, a aula que eu dei quinta-feira passada, né? Como eles não dispararam a prova para vocês, a prova será a partir de hoje, né? Então a aula será a mesma. Então, eu vou tirar dúvidas de vocês sobre a prova, tá? Tudo que eu falar aqui é o que vai cair na prova, tá? Eu quero que vocês saiam bem, né, nessa prova, tá? O trabalho vocês já entregaram lá, eu vi, tá? Estão entregando, né, alguns. Então, a prova vale 7 pontos, são 7 questões, e o trabalho vale 3 pontos, tá? Sabendo que a média são 5 pontos, né? Então, a média, né, se tirou aí 2 do trabalho e 3 da prova, né, passou. Tá, gente? É isso aí. Então, essa aula de hoje, muita gente perdeu a aula de história, muita gente perdeu a aula de história da semana passada. Então, eu vou repetir algumas coisas aqui, vou trabalhar algumas coisas sobre da prova com vocês, vou me prolongar um pouco mais, mas eu queria muito as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida, tá? Abre o áudio, só o professor me chama, faz a pergunta, né, a dúvida que tem, e aí eu respondo. Ok? Então vamos lá. Ok. Então vamos lá de novo, né? Ali, ó. A Idade Média, então, né, gente? A prova é sobre a Idade Média, sobre esse período aqui, ó. A Idade Média, então, ela inicia no século V, né? Ao século XV, tá? Século V, queda do Império Romano, tá? A invasão dos bárbaros, aliás, a invasão dos turcos no Império Bizantino e as grandes navegações. Grandes navegações, tá? Vamos lá, repetindo para vocês aí, ó, tá? E outra, gente, essa aula hoje vai ser um pouquinho mais curta, tá? Nós vamos aula aí até mais ou menos 20 para as 9, tá? Vamos tirar mesmo as dúvidas. Tem gente que já assistiu essa aula semana passada, mas não dá nada, é um reforço para vocês, tá? Então é assim mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos lá, então. Então, eu estou trabalhando sobre a Idade Média, ou período medieval, né, como a gente se chama, período medieval, ok? Período medieval, ok? Então, vamos lá. A Idade Média vai do século V, tá? Ao século XV. Tá? Então, foram 10 séculos, né, de Idade Média. Tá? Foram 10 séculos com a mesma estrutura de relações, que chama de política, a mesma estrutura econômica, que é a sobrevivência, tá? E com a mesma estrutura social, tá? Que é uma estrutura estamental, uma estrutura com base em estamento, né? O que é estamento, professor? O que é isso? Tá? As classes, não vou falar classe, mas a população não havia uma mobilidade populacional, né? Por exemplo, né, de uma sociedade estamental. Quem era nobre, de linhagem nobre, né, seria nobre, né?
O pai era marquês, o filho marquês, e assim vai. Era visconde, o pai era visconde, o filho visconde, era visconde, e assim vai. Tá? Então, seguia toda uma linha assim, nobiliária. Assim. E quem era servo, né? Quem era carpinteiro, o filho seria carpinteiro, né? Carpinteiros, né? Carpinteiro. Isso é uma sociedade estamental, uma sociedade que não se movimenta. Tá? Uma sociedade engessada. Isso durou 1000 anos, 10 séculos. Gente? Mas o que interessa para nós aqui também, ó? Início da Idade Média, século V ao século XV. Século V, a queda do Império Romano, ali, ó, 476 depois de Cristo, vai descer, houve a queda do Império Romano. Tá? O que aconteceu em Roma? Né? Então, Roma, à medida que Constantino oficializou a religião católica dentro do Império Romano, criou o cristianismo, na realidade. Né? Constantino cria o cristianismo. Toda a estrutura do cristianismo, as igrejas, a doutrina ali. Tá? Então, o imperador Constantino cria as igrejas. E então, todos que se convertem, então, ao cristianismo, todos que vão se converter ao cristianismo, né, ficam sob a proteção do Império Romano. Até aí não tem nada demais, né? O que tem demais é o seguinte, é que muitos povos chamados bárbaros, né, começaram a entrar para dentro do Império Romano, começaram a fazer parte do Império Romano, que nem sequer tinha uma cultura semelhante à cultura romana, né? Então, houve um inchaço de pessoas dentro da cidade, né? Muitas cidades foram pilhadas, roubadas, né? Sujas, destruídas, devido a esse excesso populacional, né? Esse excesso demográfico, né? Então, Roma começou a entrar num período de declínio, tá? Declinou, assim, foi indo, não tinha como segurar, né? Não tinha como promover a administração para toda aquela população, né? População cristã. Tá? Então, em 476 da nossa era, século V da nossa era, o Império Romano vai cair, vai quebrar, vai deixar de existir, né? O que vai existir apenas é Roma, a capital, né, que vai ser, então, a sede desse cristianismo, vai ser a sede desse Estado cristão, que é o Vaticano, que existe até hoje, né? O Vaticano hoje é um dos estados, né, do mundo, né? Como o Brasil, como qualquer outro estado, né? com todos os seus poderes estabelecidos. Então, Roma, né, hoje, Roma já deu desse período, né, aqui, Roma vai se tornar, então, um estado católico, tá? Um estado cristão. Tá? Então, eu estou falando, Roma é a capital, né? Roma ali é a capital, tá? Onde fica o Vaticano. Então, a capital de Roma vai ser ali o Vaticano, né? O Estado, né? O poder máximo vai ser o Vaticano, então que vai ser instalado, né? Dentro da cidade de Roma. Tá? Então, como é que isso começou, né? Onde parou isso aí? Foi o seguinte, foi à medida que teria que eleger um líder para Roma, então esse líder teria que doar tudo que tinha, todas as posses da sua família, doar para a igreja, né, para a igreja católica, para se tornar então o chefe maior desse estado, no caso chama o Papa, né? Aí surge o poder papal, né? Aí surge o poder papal. Então, primeiro, se não falar a memória, o primeiro Papa se chama Alexandre. Então, Alexandre é uma pessoa muito rica, né? Fazia parte do Império Romano, doou tudo que tinha para se tornar o líder máximo do Vaticano, então, em Roma. Tá? E aí, Roma, em 476, vai haver sua queda, né? Não vai ter mais aquela estrutura, né, romana, de desenvolvimento, né, de imperialismo, né, de organização bélica, né, organização bélica, quer dizer, organização de armas, exército. Então, você vai deixar de existir, né?
e dentro do Império, o Império vai enfraquecer, ao bem da verdade, né? O Império vai ficar fraco, vai deixar de existir, então. Tá? Então vai ser fragmentado, vai ser diluído, tá? Sabendo que o Império Romano ele foi dividido em duas partes, né? pelo imperador chamado Teodócio. O Teodócio divide o Império Romano em Império do Ocidente, capital Roma, e Império do Oriente, capital Constantinopla. Tá? Mas o Império do Oriente se chamava Império Bizantino. Tá? Que no século V, aliás, no século XV, né, vai cair na mão, né, vai sofrer invasão, cair na mão dos turcos otomanos. Hoje é a Turquia, né? O Império Bizantino hoje é o estado da Turquia, né? A capital é Istambul. Tá? Então, o país Turquia hoje era antigamente o Império Bizantino. Tá? Então, os turcos foram lá e tomaram conta. Invadiram, né? Por quê? Aí teve até um colega de vocês que fez uma pergunta sobre os templários, né? Aí eu falei que os templários eles foram soldados, né? Dessa igreja, do Vaticano, né? Desse estado do Vaticano, da igreja católica, que foram até Jerusalém, até o Oriente, né? Até o continente asiático, né? Jerusalém, buscar as relíquias de Cristo e trazer para a igreja, na verdade, comercializar, né? Então, isso foi uma rota de comércio, né? Durante esse período. E aí os turcos, tá, fecharam, bloquearam a fronteira entre a Ásia e a Europa e não deixava ninguém entrar lá, né? À medida também que se converteram também ao islamismo, pior ainda, né? Aí, então, dentro do corpo religioso, não poderia nem parar, o católico não podia nem entrar dentro do império, que era organizado por islâmicos, né? Os islamistas. Então, ali foi guerras, né? Sangrentas, muita gente morreu, né? Muitos templários morreram, né? Muita coisa falsificada também, pelas chimadeiras da Cruz de Cristo, né? O Santo Sudai, né? Então, muita coisa falsificada ali. Mas o que nos interessa? Então, é o início da Idade Média, no século XV, com a queda do Império Romano, e termina com a invasão dos turcos no Império Bizantino, tá? Ou as grandes navegações. Tá? Então, as navegações foram exatamente assim, quando os turcos tomaram conta do Império Bizantino, né? Não tinha como os europeus buscar mercadorias na Ásia, tiveram que se lançar no mar, fazer toda a volta pelo mar, fazer toda a volta pela costinha, né, da África, né, e descer toda a costa da África, e para chegar até as Índias, onde tinha um maior porto, né, comercial da Ásia, ficava nas Índias. Então tinha que fazer todo esse retalho, né, pela costa do continente africano. Tanto é que a maioria dos países, né, africanos, tá, que ficam às margens do Oceano Atlântico, né, todos eles, a língua, né, o idioma deles é português. Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, todos eles, tá? Tirando a África do Sul, né? A África do Sul não. Tá? Mas todos esses países, né, que fazem bordas assim, né, com o Oceano Atlântico, fazem limites com o Oceano Atlântico, todos eles falam português ali na África. Por causa disso aí, então as navegações vinham, né? Iam e costurando para chegar até as Índias. Né? Então, as navegações também, né? Aí depois tem a teoria, né? Que até o Vaticano que vai traçar, né, a bula inteira, né? E a divisão, né? Vai criar um mapa aí, a divisão, chamado Tratado de Tordesilhas, onde divide ali, né? De espanhóis e português, né? A exploração, então, dentro do Oceano Atlântico. Claro, sabiam, né? Que aqui já havia, então, um trecho de terra, que eu chamava no continente americano, tá? Foi quando chegaram aqui. Então, ali no século XV, quando chegam aqui, né, descoberto do Brasil, etc., né? Então, essas
as grandes navegações, né, encerra, junto com a do Império Bizantino, encerra, junto com a invasão do Império Bizantino, aliás, encerra a Idade Média. Tá? Então, foram 1000 anos, né? Foram 10 séculos. Tá? Então, isso aí fica bem claro. Tá? A Idade Média ela é dividida assim, ó, em alta Idade Média e baixa Idade Média. Tá? Então, a alta Idade Média ela vai do século V, tá? Vai do século V, tá? Ao século XI. Tá? Então, ali é a alta Idade Média. E a baixa Idade Média, século XI ao século XV. Tá? Então, aí, quando a Idade Média está declinando também, tá? E está deixando de existir. Ok? Então, a Idade Média também foi dividida em alta e baixa Idade Média. Tá? Então, na alta Idade Média, durante a alta, do século V ao século XI, né, a sobrevivência, o sistema de sobrevivência, né, a economia, né, então, sobrevivência e economia são a mesma coisa. Tá? A palavra economia significa sobrevivência. A maneira de como um grupo, uma população sobrevive. Tá? Então, a economia é designado isso, né? Designação de sobrevivência. Tá? Então, do século V ao século XI, a sobrevivência a economia se chamava feudal, que foi um trabalho que eu pedi para vocês fazerem, vocês fizeram, né? E me entregaram. Tá? Vocês fizeram o trabalho e acabaram me entregando. Tá? Tá lá, né? Aí eu pedi para vocês, se não me engano, acho que foram as principais características desse feudalismo, né? Aí eu já li alguns trabalhos, então vocês estão sabendo, né? Como é o sistema econômico feudal. Tá? A base desse sistema era a terra, né? A troca, né? Recebia a terra em troca, né? De algumas benesses, né? de alguns trabalhos. Né? Como é que surgiu? Então, quando o Império Romano vai haver sua queda, as pessoas lentamente vão saindo da cidade, né? De dentro do Império, onde havia as cidades, né? Vão saindo e indo para o meio rural, indo para o campo. Chegou lá no campo, as terras que Roma doou, né? O que Roma doou aos seus generais, né? Aos seus generais comandantes, né? Legionários, né? Então, todos aqueles que se aposentavam, aqueles oficiais romanos, recebiam terra, que mais tarde eles vão ganhar título de nobre, né? Vão se tornar nobres, então, marqueses, viscondes, né? Condes, né? Então, essas terras recebidas, as pessoas saem da cidade e vão morar nelas de favor. E essa troca se chamou feudal. Né? Então, essa população, essa família que ia morar nessa terra, nesse meio rural, o que acontecia com ela? Ela, como ela não tinha nada, né, trabalhava a troca, né, feita a troca por a mão de obra, né, a mão de obra, o trabalho, era trocado por terra. Trabalhava nas terras de um marquês, né, trocava sua mão de obra. Então, ela, 4 dias da semana, trabalhava nas terras, o servo trabalhava para ele, plantava, cultivava, criava, tá? Transformava. Tá? E 2 dias de semana trabalhava para os nobres, né? Alguns casos até um dia eles vão trabalhar para os nobres. Trabalhava como? Né? Abastecia de alimentos, cortava lenha, consertava alguma coisa na casa do senhor feudal. Então, eles iam lá e faziam isso aí. A troca era essa, né? De troca de mão de obra, né? Isso aí chamou feudal. Tá? Havia uma troca ali, um acordo. Né? Esse período se chamou período economia feudal. Tá? A economia feudal tinha o quê? A base é terra. Ele tirava o sustento.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Por enquanto não, prof. Pode fazer. Não, tá bem tranquilo. Estão acompanhando aí? Estão entendendo? Sim. Gente, por que eu separei e faço uma prova mostrando para vocês, tá? Isso, o que esse período tem a ver com a vida de vocês aí? Tá? Essa é a grande pergunta. O que isso tem a ver? Isso é uma cultura inútil, saber como é que foi há 20 séculos atrás, né? Gente, não é a cultura inútil, tá? Porque, primeiro, a gente tem que entender coisas que poucos entendem. São os sistemas de sobrevivências que ocorreram no mundo. Tá? Aquela aula que eu dei sobre civilizações clássicas, né? E, aliás, as primeiras civilizações clássicas, a economia ali era escravagismo. Né? Eram sociedades, grupos, né? Que dominavam outros grupos que não tinham tecnologia alguma, de armas. Né? E nessa dominação levavam para trabalhar na sua cidade, na sua jurisdição, nas suas terras. Então, o trabalho era escravo. Tá? Isso desde lá da formação das civilizações, né? Desde lá que eu dei uma aula com você falando sobre Mesopotâmia, Egito, desde lá dos egípcios, lá, né? O sistema, até a queda do Império Romano, né? Até a queda do Império Romano, o sistema econômico de sobrevivência se chamava escravagismo. Era escravo, né? Não comparando ao trabalho escravo que ocorreu no Brasil, tá? Estou falando do sistema econômico no mundo. Tá? Então, o mundo que ali se formava, né? Até aqui na América, né? Os astecas dominavam os maias dominavam os incas. Para quê? Para levar para trabalhar para eles. Né? Isso a gente vê, isso aí é fato. Tá? Esse trabalho escravo é fato. Tanto é fato que se pegar a Bíblia, na própria Bíblia tem, né? Quando José foi para o Egito, né? Aí tem toda a história de José aí na Bíblia. Então, esse momento, a gente vê que o José ele é um escravo, né? Que ele é polido, né? Acaba sendo até um estadista, né? Lá no Império Egípcio, né? Ele acaba sendo até um tipo de um prefeito, vamos transportar para hoje, né? Então, por ele ter habilidade, ser inteligente, ser alfabetizado, então, ele tinha qualidades, essas qualidades ele acabou indo, né? Contribuindo para ele como escravo. Tá? Então, a economia do mundo antigo, ela era escravagismo. A economia da Idade Média, que durou 1000 anos, era feudalismo. E do século XV para cá, do século XV para cá até o século XXI, a nossa economia é capitalista. Então, vejam bem, só houve 3 sistemas econômicos no mundo até hoje. Vamos falar do socialismo, comunismo, mas tudo virou comunista, né? Então, vamos falar tudo virou comunista. Vamos falar tudo isso aí. Então, gente, o socialismo e o comunismo é uma teoria de um filósofo chamado Karl Marx, tá? Marxismo. Ele que estuda essas 3 economias, o escravagismo, ele estuda o feudalismo e o capitalismo, e ele vai falar, olha, depois do capitalismo vai ocorrer, né, naturalmente o socialismo. Aí dá todo desenrolar, né, que vai ser socialismo. E ele vai além ainda, né? Esse Marx está escrevendo além, ele e o Engels, né, um parceiro dele, um amigo dele. Ele vai além, aí sabe, depois desse socialismo, né, vai haver o comunismo. Então, exemplo, né, qual é a diferença do socialismo para comunismo? O socialismo existe um Estado, tá? Existe um governador que vai governar vários municípios, tá? Vai haver um presidente que vai cuidar de vários estados. No socialismo, não. Tá? No socialismo, vai haver um só, tá? Os governos serão descentralizados, aliás, um só não, serão descentralizados, né? E haverá a presença do Estado, que vai controlar o tipo dos municípios. Só que esses municípios eles trocam o nome, lá, se chama de comuna. Aí depois, quando está tudo organizado, o Estado deixa de existir. Então, o que vai valer para os seus municípios? É como se fosse hoje. Né? O que interessa para nós é o município onde nós moramos. Né? Se o município onde nós moramos, né? Nós estamos bem.
né? Estamos organizados, né? Estamos bem administrados, né? Os serviços, né, são fornecidos para nós, de saúde, né? De serviços de educação, de cultura, está sendo bem servido para nós, né? Então está ótimo. Então, isso para Marx chama comunismo. Então hoje as pessoas falam comunismo como se o cara fosse um monstro, né? Fosse... Aí eles pegam o exemplo da extinta União, mas República Socialista Soviética, né, que é a União Soviética. Aí a China também, aí as pessoas não se aprofundam, não sabem o que estão falando. Tá? Professor, então, isso que a aula não é vazia. Então, eu estou falando de Idade Média, mas na realidade eu quero falar para vocês, por isso que eu dei o tema para vocês, eu quero falar desse meio de sobrevivência aqui, ó, que é o feudal. Bom, se tinha economia feudal, como é que era a sociedade dessa economia feudal? Como é que era a sociedade? Agora, era uma sociedade estamental, uma sociedade paralítica, uma sociedade que não se movimentava. Por quê? Até porque o filho de um nobre seria nobre, não seria servo. Né? Até porque o filho de um servo não seria nobre. Né? Seria servo. Né? Exemplo, ele era carpinteiro, ele era sapateiro, ele era barbeiro. Os filhos, toda a descendência da família seguiria chamava profissão profício. Né? Chamava isso aí de profissão profício. Era a profissão profício. E o nobre, o que o nobre fazia? Nada. Vivia das terras. Era ocioso. Né? Chamava ociosidade. O nobre, vivia do ócio. Né? Pode falar. Prof, é o Thelma aqui, uma dúvida só que eu levanto aí. Hoje teríamos espaço para comunismo no Brasil? Não tem, né? Não, porque o mundo hoje, o planeta, com a informática, nós estabelecemos uma economia de mercado. É uma economia capitalista. Não tem como tu mudar esse negócio do dia, Deus o livre. Nem existe, não tem a possibilidade. Né? Então, as pessoas... e nem existe uma moeda internacional. Eles falam do dólar, né? O dólar é uma moeda forte. O dólar é vendido hoje, né, devido à economia americana, ele é vendido hoje como qualquer outra mercadoria, vendido como uma ação da Coca-Cola, é vendido como um par de tênis da Nike. O dólar virou uma mercadoria. E olha só, e perigoso ainda, né? Isso, muito perigoso, porque existe um comitê nos Estados Unidos, né, que trabalha só com a questão do dólar. Eles ficam ali tremendo, assim, o dólar, né, não enfraquecer a moeda e não acontecer uma crise mundial financeira de dinheiro. Então, isso fica bem claro. Então, fica bem claro na cabeça de vocês. Comunismo, gente, pelo amor de Deus. Aí veio porque o Roxinol lá no Vietnã, uns malucos. Aí tinha uns malucos que queriam ter o poder, né? Aí os malucos pegaram isso para eles. Eu vou pegar a ideia do Marx, eu vou transformar isso aqui no comunismo. Mentira, ele queria ter o poder para ele. Né? Mas como o mundo é capitalista desde o século XV, o mundo é capitalista desde o século XV, né? e vem organizando, né, uma economia de mercado, isso aí é impossível, gente. A China comunista, o regime comunista. Meu Deus do céu, gente. Os Estados Unidos estão batendo na porta da China, né? pedindo para vender Coca-Cola lá. E a China, eu quero Coca-Cola. Imagina, a Coca-Cola é o maior símbolo do capitalismo, né? Aí o lá bateu na porta, os caras, os chineses, eu quero. Ô, professor, então, uma dúvida que eu tenho é a seguinte, então. Não seria meio que assim como é que eu posso dizer? Não seria assim um sintoma do capitalismo esses países que são comunistas hoje acabarem caminhando para o futuro capitalista? Sim. Estão já. Estão. A própria China hoje ela tem uma economia de mercado, uma economia capitalista. O sistema de governo dela, que eles dizem que é socialista, né, comunista, sistema, né, que é um partido único, né, mas é um partido único que organiza eles, né?
o primeiro-ministro deles lá da China, que é um partido inteiro que governa, não depende só de um, né? Mas existe um líder do partido, né? E esse líder do partido chegou pro ministro da educação deles e disse, por que a gente não ganhou nenhum prêmio até hoje de educação, de ciência? Nós não ganhamos nenhum Nobel. O que está faltando? Olha o nível. Tá? Hoje é a segunda maior economia do mundo. Tá? Os Estados Unidos foram para lá, bater na porta deles para vender Coca-Cola. Pega todas as empresas, pesquisa para vocês todas as empresas norte-americanas que estão hoje na China. Pergunta se esses empresários querem sair lá da China para voltar para os Estados Unidos. Pergunte. E aí, professor? Imagina 2 bilhões de chineses, mão de obra extremamente barata. Bastante mão de obra. Um adendo aí na sua explicação, né? A economia da China ela é comunista porque eles não permitem que os Estados Unidos interfiram, né? Não, ela é comunista. Olha só, presta atenção, não é comunista. O regime eu entendi. político regime é comunista. É o de um partido. Não, a economia é uma economia de mercado. Sim, é isso que eu estou dizendo. Eles vendem que são comunistas justamente para não permitir que outros países interfiram no que eles determinam, né? Isso, perfeito. Isso aí. É isso aí. Entendeu? O jogo. Esse é o jogo. Vai fazer o quê, né? Não é verdade? Como o senhor falou, né? É a segunda maior economia do mundo e são os únicos que pode ameaçar os Estados Unidos, né? Mas não existe ameaça nenhuma, porque a economia de mercado, eles têm o mesmo interesse. Sim. A flecha deles está indo no meio, não estão indo uma de encontro à outra. A flecha deles está indo na mesma direção. É impossível. Isso aí sabe onde é que isso aí nasce? Esse tipo de papo, gente. Nasce em países periféricos, tipo o Brasil, tá? Que aqui existe uma pseudo-ideologia que tu não pode falar nada, eu tô de esquerda ou eu tô de direita. Tá? E assim, como eles criaram hoje, né, essa ruptura entre direita e esquerda, uma só loucura, né? Essa questão, polarizar essa política brasileira. Estou dando exemplo do Brasil, mas não foi só o Brasil, o Peru aconteceu isso aí, ao México aconteceu isso aí, no Chile aconteceu isso aí, na Argentina aconteceu isso aí. Não é só América. Porque aí enfraquece a política e esses países ricos, essas empresas ricas, e ó, vem se acabam, sugam e saem fora. A gente acaba perdendo a nossa empresa nacional. Nós dependemos da empresa, das empresas chamadas empresas transnacionais. Isso que você tem que entender. Não? Sim. Um pouco essas vezes que aí cai papo de político. Aí papo. Puxa vida, muito político é advogado, muito político é economista, muito político é militar, muito político é teólogo, mas não é historiador, não é sociólogo, não é geógrafo. Puxa, gente. Tá? Então, não é filósofo para chegar e dizer, não, você está errado, está falando uma coisa errada o povo. Tá? Vem os partidos, né? Gente, mas é partido político, fica para nós, né? Tem gente que sai de um partido e vai para o outro, né? Fica assim, vai lá e para cá, não vai para cá. Não tem ideologia. Não dá para nós. Ideologia... Isso quem sofre é nós, porque a nossa política, a nossa relação fica fraca, porque cada um puxa para um lado. Quem sofre somos nós. Quem acaba perdendo, nós é que perdemos. O povo, exatamente. Exatamente. Aí, a nossa única empresa nacional, tá? Mas com economia mista, é a Petrobras. Deu todo esse bafão aí, essa loucura. Olha, gente, olha, meu Deus. Os interesses são múltiplos. Mas você sabe, eu não sou contra a privatização, não sou contra a influência de capital estrangeiro no Também capital. não, a gente precisa. A gente precisa. Mas você sabe que eu sou um testemunho vivo, ocular, assim, da falta de interesse das nossas empresas estatais, vamos botar aqui no nosso caso, né, estatal. O senhor não consegue tirar uma informação precisa. O senhor não consegue. Cada atendente que ele dá uma informação diferente e que não chega a lugar algum. Isso aí chama burocracia. Aí dentro dessas instituições criam-se as burocracias.
E essa burocracia cria uma morosidade, a coisa fica lenta, difícil, e começa a te amargurar, começa a te deixar chateado. Mas isso aí eles fazem, sabe por quê? Para sucatear a empresa, para quebrar a empresa e vender a troco de nada, gente. Sim, porque já estão com os deles garantidos, né? O capital deles está garantido. Muito garantido. Claro. Muito. Muito. Tá, vamos voltar aqui para a Idade Média então, tá, gente? Já viajamos no cosmos, né? Já fomos lá na estratosfera, vamos voltar para cá. Então, aqui, ó. Então, a economia da Idade Média chama feudal. E a sociedade estamental, uma sociedade rígida. Né? Era assim, ó, uma pirâmide já. Bem assim, uma pirâmidezinha, pirâmide etária, né? Ó, o clero, a igreja no topo, fazia a relação política, né? A igreja. Tá? No meio ficavam os nobres. Né? E embaixo, a base, né, os servos. Tá? Então, a base dessa pirâmide etária, a base, né, embaixo a pirâmide, né, a extensão dela, a base, pilar dessa sociedade, era o trabalho servil, tá? Que fazia funcionar, então, essa economia feudal. Porque sem mão de obra não funciona, né? Nada funciona até hoje. Tá? Se eles não trabalhassem nas terras dos senhores, se não houvesse, né, esse episódio, se não criasse, né, essa estrutura, né, não haveria nobres. Imagina os nobres teriam que trabalhar, não iriam, né? Tinham terras, né? Tinham benesses, tinham uma série, né, de regalias, não iria, obviamente não iria. Então, a estrutura, claro, gente, não foi nada assim, ó, pensado, né? As coisas foram acontecendo naturalmente. A população foi saindo de Roma, né, do Império Romano, e morar no campo, né, morar no meio rural. E essas terras no meio rural, então, era desses legionários romanos, né, oficiais romanos, né, generais romanos, que ganhavam terra, né, ganhavam terra assim, como incentivo, né, de guerra, né, muito general, várias batalhas, né, durante esse período romano, de conquistas romanas. Então, quando ele se aposentava lá, né, que ele viesse lá dessa empreitada, né, dessas conquistas, o que acontecia com ele? Ele ganhava um trecho de terra. Eu vou ilustrar bem isso com vocês. Quem viu aquele filme bastante tempo atrás chamado O Gladiador, tá? Ali aparece um general, né, que é o personagem central do filme, né? Então, que recebe as terras, ele vai plantar a cevada, ele vai plantar o trigo, né? Então, aparece bem essa partezinha quando mata a família dele, que ele rouba, né? Então, aquelas terras, aquele meio rural ali, foi onde os servos foram morar e trabalhar, né? Trocar, né, sua mão de obra, né, por comida. Tá? Plantavam para os seus nobres, né, dividiam a colheita, criavam, dividiam a carne, o leite, tá? E assim eles faziam. E a igreja, né, que era a peça fundamental, fazia parte da política, junto com o consentimento dos senhores feudais, desses nobres. Né? Esses nobres no primeiro momento chamaram-se, no primeiro momento, né, chamou-se de senhores feudais. Tá? Então, os senhores feudais eram os proprietários de terra. Tá? Esses proprietários aqui, ó, de terra vão ganhar mais terra, as terras serão distribuídas, esses dois terras são distribuídas através de vassalagem. Tá? Era um acordo militar. O que era o vassalo? O vassalo era aquele que recebia uma terra, uma parte da terra, mas fazia parte do exército para proteger o nobre. Tá? Ganhava título de nobre? Sim, também. Tá? Mas isso aí foi um período mais à frente. Tá? Por isso que eu botei aqui o vassalagem entre parênteses. Tá? Então, a Alta Idade Média foi o período da formação. A Alta Idade Média foi a formação da economia feudal, ou do feudalismo. Ou se criou o feudalismo, né? As características básicas, bem básicas, assim, características bem básicas, assim, desse sistema feudal era o trabalho servil. Né? Era o certo, trabalho servil. Né? Trabalho
com essa mão de obra, serviu. Era o servo que servia, né, ao ensinar. Já estuda o palavra, né? Então, a Idade Média, na base, tá? Aliás, a Idade Média faz a decadência, tá? Ela vai, assim, ó, ela vai terminar de vez, tá? Com os resíduos do Império Romano. Tá? Então, a decadência da Idade Média vai levar essa fase, né, de decadência da Idade Média, vai levar ao fim do Império Romano. Tá? Então, aí vai perder totalmente as características do que era bom. Tá? Até porque vai vir vários povos, né? Então, serão visigodos, ostrogodos, vândalos, saxões, né? Serão anglo-saxões, são várias, olha, gente. E eles chamam de bárbaro porque a língua falada no Império Romano era o latim, né? Que é a língua mãe do português, né? O francês, o espanhol, a língua mãe desses idiomas, o latim. E fora do Império Romano, né? E as pessoas se converteram ao cristianismo, né? Falavam outros idiomas. Tá? Então, tinha outro. Então, esses outros idiomas eles chamavam de bárbaro, porque eles não entendiam, os romanos não entendiam o que eles falavam. Né? Então, esse novo idioma, né, essa diversidade de idiomas, de línguas, né, vai fazer com que perca a característica romana. Né? Aí vocês veem o que está se formando. Aí já está se formando outra estrutura, né, outra estrutura social, né, com base no estamento, né, com base nessa estrutura, aqui, ó, clero, igreja, nobre e servo. Não mudava isso nunca. Durante 1000 anos isso não mudou. Essa base aí. Então, isso aí vai perder, né? Vai fazer, né? Que a fase de decadência na Idade Média, aliás, a fase de decadência foi com o fim do Império Romano. Tá? Então, a fase deixa de existir o Império Romano na Idade Média. Tá? Aí, o que vai ser fortalecido vai ser a Igreja Católica que vai mandar. Tanto é que vai surgir o primeiro império cristão, chamado Império Carolíngio, do Carlos Magno, né? Vai ser o primeiro rei cristão, tá? Que vai fazer várias conquistas, com um exército cristão, tá? O exército, digamos assim, batizado pela igreja, né? A serviço da igreja. Inclusive o rei vai estar a serviço da igreja, tá? Então, a igreja vai ter um poder ideológico fundamental. Tá? Além de político, ideológico, a ideologia da igreja é fundamental. Tá? As ideias da igreja na cabeça é fundamental. Né? Então, o primeiro reino cristão foi chamado de Carolíngio, de Carlos Magno. Né? O grande conquistador, né? Carlos Magno, que era um rei cristão, né? Que conquistava tudo em nome de Deus. Né? Conforme os mandamentos lá de Moisés, né? Seguia, né? Mas não mataram, mas matavam bastante gente, né? Acho que estava quebrando um pouco isso. A igreja fez muitas atrocidades, né? Muita guerra. Oi, em nome de Deus. Fala. Mas hoje a igreja manda, né? Ela só está mais na dela, né? Não está muito exposta, né? Mas a igreja coordena. Não, hoje não tem por causa que o sistema capitalista ele tomou outro rumo, né? Então, ele se fortaleceu muito, né? Então, a igreja hoje ela não tem. Só para vocês terem ideia, gente, o maior país católico do mundo é o Brasil. E mesmo aqui no Brasil, está cheio de igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, quer dizer, aqui já perdeu, né? A igreja católica perdeu vários, né, adeptos aqui. Desculpa, escândalos, né? Uma série de escândalos, né? Outros de escândalo de roubo, né?
de financeiro, até pedofilia, casamentos irregulares da igreja, e foram vários quesitos. Mas a igreja católica não. Oi, vamos lá. A Igreja Católica não tem, ela tem banco e ela atua fortemente na economia mundial, não foi? Sim, não, isso que eu estou dizendo, a parte que sobressaiu não foi mais nem o poder da igreja, né? De convencer. O Papa hoje ele é um símbolo, né, da igreja, mas ele é um cara que determina, como determinado na Idade Média. O que o Papa fala na Idade Média era lei. Hoje não, né? Hoje não. Sim, Claro que hoje o Vaticano tem, né? Tem seus tentáculos, né? Tem sua mão, né? Sua mão invisível na economia. Claro que tem o Banco Bradesco, né? É um exemplo disso, né? É uma corrente financeira, né? Que grande parte dos acionistas do Bradesco é da Igreja Católica. Né? Grande parte das ações é da Igreja Católica. Não sabe disso? Professor, e para ajudar a responder a pergunta do colega também, cara, boa parte não, a maior parte dessa mudança do poder da igreja se deve ao iluminismo, né? Que foi aquele movimento moderno de trazer a ciência mais para o método de pensamento do homem, para se igualar, para desbancar um pouco do poder da igreja que acabou causando muito problema político, né? Na Idade Média. Sim, para te ver, o iluminismo foi no século XV. Ó, vocês entenderam onde é que enfraqueceu então, o poder da igreja, ideológico? Tá? Sim. Século XV, bem colocado. Teu nome é? Renan, professor. Hã? Renan. Isso. Bem colocado, Renan. Então, o século XV é quando surge o iluminismo, né? A filosofia chama filosofia moderna, né? Que vai tirar, então, esse poder ideológico, né? Esse poder de ideias, de pensamento, da igreja católica. Mas veja bem, tá? A Idade Média produziu grandes filósofos, né? O Santo Agostinho, que é excelente, né? O São Tomás de Aquino, né? São excelentes, dois grandes filósofos excelentes, que produziram inúmeras literaturas, né? E a aula passada até falei para vocês que é válido, para mim, né, no meu ponto de vista, é válido ter aquele livro do Santo Agostinho, Confissões de Agostinho, né? Confissões de Agostinho. Então, nas confissões ali, o Santo Agostinho foi o que mais chegou perto do ser humano, né? De todas as nossas falhas, nossas fraquezas, né? As nossas virtudes também. Então, ali ele fala muito sobre isso aí. Tá? Então, as pessoas vão, eu vou lá, vou ler Augusto Cury. Beleza, pode ler o Agostinho, que ele é mais antigo, né? Apesar de ser cristão, né? Tem uma visão assim, tá? Teocêntrica, cara, de um Deus único, né? Que eu acredito também. Tá? Mas o Santo Agostinho foi o que mais se aproximou do ser humano. É impressionante. Tá? Então, tem frases que eu guardei desse livro, que é assim, ó, que é o seguinte, ó, é mais fácil contar o fio de cabelo da cabeça do que ouvir o próprio coração. Né? E é uma verdade. Quando o Agostinho fala isso aí, ele vai desenvolver sobre isso aí, ele está falando só na questão romântica da coisa, mas ele está falando da questão afetiva das coisas. Desculpa, o senhor pode repetir que falhou aqui para mim? O Santo Agostinho, né, tem uma parte desse livro, Confissões de Agostinho, tá, que ele fala o seguinte, é mais fácil contar os fios de cabelo da cabeça do que ouvir o próprio coração. Mas ele não está falando disso aí de uma forma romântica, né, romantizando, ele está falando de uma forma afetiva. Sim. Tá, de afeto, tá, entre as pessoas. Tá, ele está falando dessa forma, uma questão de romance, né? Eu não quis ouvir meu coração, não é nada dessa fase romântica, assim, poética, não. Ele está falando de uma questão racional, né, e afetiva. Tá? Aí tem que ler lá para saber o que ele está falando. Então, e tem sentido, né? Tem certas decisões que a gente toma que é difícil de ser tomadas. Né? A gente é obrigado a tomar, mas é difícil. Como é que eu vou tomar? Como é que eu vou ouvir? Como é que eu vou... Né? Sim, e se tu parar para ouvir de certo ponto de vista, isso se torna até uma crítica, essa frase, né? Também. Claro que é crítica. Está nos criticando.
Claro. Então, para vocês verem, gente, que isso aí é literatura medieval, foi criada lá na Idade Média. Né? Que é interessantíssimo, né? Uma das obras do Santo Agostinho, que foram inúmeras obras, né? E maravilhosas, né? Então, uma das obras do Santo Agostinho é essa aí. Então, vocês analisam comigo. Vocês verão. Claro que a Idade Média teve grandes filósofos, mas ao século XV, com o avanço do capitalismo, né, já era outra estrutura, né, que fugia do feudalismo. Tá? Então, assim, olha só, a transformação do feudalismo para o capitalismo foi normal, foi uma transição normal. Não foi algo planejado, não foi a mesma saída da economia escravagista, ou escravocrata, ou escrava, para a economia feudal, tá? Foi a mesma coisa, foi natural. As pessoas estavam na cidade, se sentiam mais à vontade, né? Era aquele monte de gente, as cidades romanas começaram a ficar fétidas, nojentas, as pessoas roubavam, assaltavam, né? Não tinha segurança mais alguma, né? Porque todos já haviam se convertido, né? E sobre Deus todo mundo era igual, mas tinha muita gente, né? Com malícia, né? Que se aproveitou disso para entrar para o Império Romano para pilhar, para roubar o Império Romano. Tá? Então, foram aceitos, né? Foram aceitos pelo Império Romano, conseguiram seus registros, tudo, né? Foram para o Império Romano, mas não tinham, né? Tipo, tu dá brinquedo com uma criança que não sabe brincar, vai quebrar o brinquedo. Então, foi isso que aconteceu quando surgiu o Constantino oficializou a Igreja Católica dentro do Império. Constantino deu um brinquedo para umas crianças brincar, que não sabiam brincar, quebraram o brinquedo. Né? Estava dando ali o Império Romano, não sabiam quebrar o Império Romano. Tá? É isso. O que mais? Tá? Então, a economia, só você entender, então, a economia feudal foi uma economia que aconteceu. Tá? Também as pessoas foram para o campo, não estavam mais a fim de ficar na cidade, muita violência, né? Nas cidades romanas, que eram diversas cidades romanas, o Império Romano foi um império gigante, né, gente? Imagina, a Roma dominou até o Egito, imagina, né? Dominou a Espanha, dominou Portugal, né? Dominou a França, o Império Romano dominou bastante, dominou uma parte da Alemanha, né? O Império Romano se estendeu bastante, né? A Macedônia hoje ali, né? O Líbano, né? O Iraque, o Irã, isso aí foi o Império Romano, tá? Tudo Roma, né? A Pérsia, né? A Macedônia, tudo isso aí foi o Império Romano, né? Dominou toda essa região, tá? São vários países aí, né? O Uzbequistão, o Cazaquistão, tudo isso aí foi o Império Romano, tá? A própria Turquia, né? Fica lá na divisa entre a Europa e a Ásia, a Turquia era o Império Romano, pra vocês verem. Então, as pessoas foram morar na cidade, né? Enfraqueceu, não tinha segurança, não tinha mais aquela estrutura pública, não tinha mais nada, a Roma não oferecia mais nada, não tinha mais poder para manter, né? Não tinha mais as finanças para manter o império, né? Em pé, foi quebrado. Né? Então, foi um motivo total, né? Mas um dos que ajudou, né, foi a conversão ao catolicismo. Tá? Então, isso ajudou a quebrar o Império Romano. E as pessoas, com a quebra do Império Romano, as pessoas começaram a morar no campo, sair da cidade, para não ser assaltadas, né, para não ser violentadas. Né? Então, elas foram morar no campo sob a proteção, né, de um nobre. O nobre da terra e proteger eles. Então, se você trabalhava lá, você achava seguro, estava isolado, né? Chamava campesinato, né? Campesinato. O campesinato era o que era o campesinato? O campesinato era a pessoa que vivia no campo. Né? Era o agricultor, pecuarista lá, que cuidava das suas criações, né? Da sua agricultura. Tá? Isso aí aconteceu. Tá? O modelo de organização, então, de organização social se chamava estamental. Durante a Idade Média, ela não se movia, não tinha movimento algum. Por 10 séculos assim, né? Sem movimento algum. Tá? Então, o feudalismo ele sofre um grande processo de transformação, né? Tá?
Então, o próprio feudalismo vai acontecer sua transformação. Por quê? Então, lá pelo século XV, vai surgir o quê? Vai surgir as cidades, o comércio, né? Então, é o capitalismo primitivo, tá? Que vai iniciando, um capitalismo bem primitivo. Tá, gente? E esse capitalismo primitivo, tá? Esse capitalismo primitivo, ele vai fazer com que aqui crie os meios urbanos, as primeiras cidadezinhas, né? E ali onde vai ter as feiras, tá? Onde vai ter os pontos comerciais. Tá? Então, está surgindo uma nova classe. Sim, está rompendo com essa estrutura estamental e criando, então, uma sociedade de classe. Tá? Então, vai surgir aí uma nova figura chamada burguês. Né? Os feirantes chamados de burgo. Então, vai quebrar aquela estrutura antiga da Idade Média, século XV. Tá? Então, o feudalismo sofre um vigoroso processo de transformação marcado